Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 29 em diante, Lucas capítulo 24, versículos 29 em diante. Louvado seja o nosso Deus. Versículo 29 em diante, diz a palavra do Senhor. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram que ele era o Cristo, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus. Essa é uma mensagem muito maravilhosa hoje para as nossas vidas, que nos traz um conhecimento de Deus, nos traz uma alegria muito profunda de saber que Jesus Cristo está vivo, que ele ressuscitou e que ele é poderoso para abençoar as nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Como nesse momento nós não podemos ter um louvor, né? Vamos ver se dá para nós vermos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Para nós entendermos que a vontade de Deus é boa para as nossas vidas, e nós precisamos estar preparados. Hoje eu estava pensando, hoje mesmo já faleceram 2 pessoas próximas de nós. Essas pessoas, como a gente sabe, eram pessoas que algumas muito achegadas a nós. Mas hoje mesmo, muitas pessoas já partiram para a eternidade. E esse momento é um momento de nós, que estamos vivos, pararmos para refletir em como está a nossa vida e qual é a lição que Deus nos quer dar nesse momento de dificuldade, de tribulação, de desconforto. Desconforto para muitas pessoas. A minha amiga Dilcilene, que perdeu sua mãe, a gente sabe que a perda de um ente querido é uma coisa assim que nos entristece tremendamente. E nós sabemos que é uma dor que não pode ser sarada, porque ela vai ficar dentro de nós por muito tempo. Mas há uma chance de nós entendermos a partir de tudo isso que Deus, Ele tem uns planos que nós às vezes não compreendemos, porque muitas vezes somos carnais, e que os seus planos para nós é que nós nos reunamos com Ele um dia na sua glória. Que nós estejamos com Ele um dia prontos para sermos semelhantes a Ele, como Paulo disse, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então, se você observar, será que foi simples capricho de Deus
mandar o seu filho Deus, parte de si a este mundo para se tornar como um de nós, se humilhar como um de nós, se tornar como um de nós, para morrer por nós e padecer por nossos pecados. Será que isso foi apenas um capricho? Não é possível que seja isso. Havia um plano determinado antes da fundação do mundo, de que o Cristo seria o Salvador da humanidade. Já havia um plano determinado em que nós sabemos que Deus havia de dar oportunidade a toda a humanidade para encontrar com Deus. Mas por que não fez isso antes? Ele fez. Deus vem dando oportunidades tremendas durante toda a história. Desde Adão até hoje. Deus vem dando oportunidades ao homem de se arrepender e de conhecê-lo. E a palavra de Deus, inclusive, fala, dentro dos profetas, os próprios profetas falam, para não dizer que não houve a oportunidade naquele tempo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento de Deus é algo importante para nós. Mas o conhecimento de Deus tem sido negligenciado por nós a cada dia que passa, pelo fato da nossa natureza carnal estar em maior evidência. Pelo fato de nós, como seres humanos, querermos mais as coisas, querermos mais viver a nossa própria vida, cuidar de nosso bem-estar físico, financeiro, de saúde, etc. E esquecemos que nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos uma triunidade também. Como o Pai é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos um, assim como o Pai é com o Filho e com o Espírito. Essa capacidade que temos de ser três nos dá a responsabilidade de cuidarmos dessas três naturezas. Mas o mundo em que nós vivemos, e que a palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno, ele estabelece parâmetros apenas para cuidarmos de nossa vida física, noética, material. E as pessoas cada vez mais envolvidas em suas vidas materiais, em seus afazeres, em seus cuidados, em seus desejos, em seus deleites e vontades, porque a vida física leva a isso, perdem a percepção do Deus que nos criou e perdem a noção de que é necessário alimentarmos o nosso espírito, alimentarmos a nossa natureza espiritual. É necessário evidenciarmos a nossa comunicação com Deus. Quando Jesus morre e ressuscita, uma das coisas que aconteceu é que todos os discípulos criam num Deus material. Ainda não tinham noção de que o Cristo veio para nos dar vida espiritual. Por isso, vocês sabem o que aconteceu. Eles foram espalhados. Eles fugiram. Quando nós cremos num Deus material, num Deus que só pode nos dar coisas, num Deus que só pode nos dar bens, a nossa confiança não é completa. Porque no dia em que não obtivermos resultados materiais concretos, no dia em que não tivermos saúde, no dia em que tivermos uma perda de pessoa, de bens, de pessoas queridas, no dia em que não conseguirmos um emprego, um bom emprego, no dia em que não tivermos dinheiro, no dia em que não tivermos algo a que nos apoiar
fisicamente, materialmente, imediatamente nós não teremos Deus, porque já o teremos rejeitado. A nossa confiança, como disse o apóstolo, não tem que ser apenas nesse mundo. Se a nossa confiança, diz ele, em Deus se restringe apenas a este mundo, nós somos os mais miseráveis. Nós somos miseráveis. Nós somos dignos de miséria, de cuidado, porque nós não temos nada. Porque nós ainda não aprendemos a valorizar a vida espiritual. E aprendendo a valorizar a vida espiritual, que para nós não é nada, aqueles que vivem no mundo, aqueles que estão mais voltados para as coisas materiais, quando você valoriza muito as coisas materiais, você perde a noção do espiritual. Você perde a noção daquele que te criou, daquele que te deu vida. Ele te deu uma vida física, para que nesta vida física você pudesse desenvolver a tua vida espiritual, para que você tivesse oportunidade de sentir o perdão, o agrado, o amor de Deus, para que você pudesse ter a chance de voltar para a melhor vida que se pode ter no universo. É a vida com Deus, é o aperfeiçoamento da tua vida espiritual. E aí você pensa, e o que faremos, pastor? A Bíblia Sagrada diz para você esquecer todas as coisas que te apegam ao mundo. Não que você vá abandoná-las, mas que você tem que deixá-las em segundo lugar e fazer como diz a palavra do Senhor: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crer é espiritual. Crer é confiança diferente da física, do material. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Embora muitas pessoas rejeitem meditar diariamente na palavra, conhecer esse Deus, muitas pessoas rejeitem orar diariamente. Essa é a melhor solução para a humanidade hoje. A solução para o homem, para a mulher, para a pessoa de hoje, no mundo em que vivemos, a solução é orar, meditar na palavra e vigiar. Diminui só um pouquinho lá que está dando microfone. Naquele penúltimo. Glória a Deus. Minha secretária aqui, vamos ver. Os quatro botõezinhos de lá, o primeiro. Oi. Alô. Muito bem, tá bom. Glória a Deus. Muito bem, obrigado. Então veja bem. Crer no Senhor Jesus é ter a certeza de que Ele veio a esse mundo para nos salvar de nossos pecados, nos libertar e ao mesmo tempo nos dar o direito a iniciar uma vida espiritual. Por isso que ele dizia, por isso que João Batista dizia, o Cristo dizia, os apóstolos diziam: é chegado o reino de Deus. E eu digo para você agora, você quer iniciar uma vida espiritual para que a tua vida física seja diferente? Então é chegado o reino de Deus na tua vida. Mas eu não vou te prometer que você não vai ter problemas, porque nós pregamos o reino de Deus. Só que você vai ter uma nova perspectiva de vida neste mundo, uma nova maneira de viver. Você vai aprender a viver neste mundo com tribulações, com problemas, mas você vai saber lidar com eles.
E você vai ter a certeza e a fé na palavra que Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esse mundo, nós somos os mais miseráveis que existem. Porque nós não podemos confiar em Deus para que nos dê isso ou aquilo. Nós temos que confiar em Deus para que seja o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso líder, o nosso mestre, e que Ele sabe aquilo que é bom para nós, que Ele conhece as nossas necessidades. E se o homem soubesse do segredo que a palavra de Deus esconde e que pode revelar para aqueles que a buscam, teria uma vida diferente neste mundo. Primeiro, não teriam medo, que o medo atrapalha tudo. Elas teriam fé, elas teriam amor. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos se espalharam quando Jesus Cristo foi pego, foi levado ao sofrimento, foi morto. Os discípulos desapareceram, todos eles desapareceram. Muitas vezes, quando a nossa fé está apegada a uma necessidade física, o que vai acontecer é que nós vamos desaparecer. Nós vamos abandonar o Cristo no primeiro momento de dificuldade. Nós vamos renegá-lo. Mas eles não haviam entendido o que Cristo disse. Ele havia dito com palavras claras para ele: ele seria levado, seria sacrificado por eles, mas ao terceiro dia ressuscitaria. O mais importante, que inaugura uma vida espiritual na tua vida, no teu dia a dia, é você acreditar que Ele ressuscitou, como Ele diz em sua palavra. Saber que Cristo ressuscitou é saber que Ele nasce ou renasce na minha vida e eu me torno o templo do Deus vivo. É por isso que quando eu aceito Jesus como meu Salvador, quando eu reconheço como meu Senhor, o Espírito Santo, e eu recebo, o Espírito Santo entra na minha vida e faz habitação dentro de mim. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele bate a porta do nosso coração. Ele bate a porta da nossa vida para nos dar a oportunidade de sermos seus filhos. Quando você leva em consideração mais essa sua vida carnal, física, material, noética, você está esquecendo do chamado de Deus para todos aqueles que levam essa vida. Você sabe que essa vida nos leva ao cansaço, à fadiga, ao peso, ao sofrimento, à angústia. Mas o chamado de Cristo é um chamado racional e espiritual. Quando Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio espiritual. O espiritual é mais real, é mais concreto do que o material. Você só ainda não compreendeu isso. A vida espiritual é muito mais importante do que a vida física, porque a vida espiritual que vai te dar um novo corpo é uma vida que dura para sempre. E essa vida que nós temos agora é uma vida de passagem, é uma vida curta, dura no máximo 80, 90, 100 anos, no máximo. Uma coisa nós devemos estar certos: um dia, essa nossa vida física que nós tanto valorizamos, que nós tanto damos
o que nós podemos para ela, né? Que nós elevamos demais, que nós queremos demais essa vida. Um dia ela vai acabar. E o que você preparou para a vida eterna? A gente se prepara somente para viver essa vida. E muitas vezes a gente esquece que nós podemos morrer a qualquer momento, mas nós vamos morrer certamente. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20, 30, 40 anos. Mas um dia a morte vai chegar para esse corpo. Um dia nós teremos que estar diante de Deus, porque este corpo volta para o pó, mas a nossa alma e o nosso espírito obterão um corpo. E esse corpo deverá prestar conta diante de Deus. E a gente lembra que as pessoas que não acreditam nisso precisam entender que o corpo espiritual não quer dizer que seja um corpo que não se possa ter dores e sofrimentos. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que forem se encontrar com Deus estarão diante da presença dele e terão corpos para a honra e outros para a desonra. Como você está preparando o seu corpo espiritual para encontrar com o Senhor? Somos nós que o preparamos. Não fuja. Não fuja de Deus, não fuja do reino espiritual, como fizeram aqueles discípulos no momento em que Jesus morreu. Jesus já sabia disso. Eles indo, dois desses discípulos indo no caminho de Emaús, conversando, tristes, porque naquele caminho já vinham de Jerusalém em direção a Emaús, entristecidos. Quando Jesus se aproxima deles, não é? Jesus diz para eles no versículo 17: que palavras são essas que caminhando tocais entre vós, e por que estás tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém? Tu não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? Para saber até onde ia, né? Isso Jesus perguntando a eles, e eles não reconheceram Cristo. E eles lhe disseram: as que dizem com respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles o consideravam apenas como um profeta. Você vê que no Antigo Testamento os profetas determinavam muitas vezes coisas relacionadas ao povo de natureza física, material. Para eles, Jesus Cristo só era supridor de suas necessidades. Um profeta poderoso em palavras, né? Diante de Deus e em obras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos, olha aí o que ele disse, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Remissão física, tirar do jugo de Roma. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles queriam um rei que os tirassem do jugo de Roma, que os livrassem do cativeiro, que os tirassem do sofrimento apenas. Olha, eles não são diferentes das pessoas hoje que só esperam Deus por coisas materiais. Só esperam por Deus para obterem riquezas, para obterem poder, para obterem casa, carro, essas coisas todas que
que muitas pessoas estão acostumadas a fazer, a clamar, a pedir. Esquecem de pedir por uma vida espiritual cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de vida e de preparação para viver uma vida eterna. Não somos diferentes. Continuamos do mesmo jeito, achando que muitos que não reconhecem Cristo como Senhor e como Salvador de verdade, ainda o veem como profeta, poderoso em obras e palavras. Pode te dar isso, pode te dar aquilo, pode saciar a tua fome, pode te dar coisas para que você seja cada vez melhor. Um profeta. Alguém que pode ser comparado até a outros deuses. Como tem muitas pessoas que seguem vários, e Jesus é um deles. Jesus não é um profeta somente poderoso em obras e palavras. Jesus é o Filho de Deus. Eles não entenderam o que Jesus havia dito. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus já pode ter morrido para você, mas se Ele não ressuscitar na tua vida, de nada vai adiantar. Ele precisa ressuscitar na tua vida, para que você obtenha o direito à salvação, porque a obra redentora do Cristo só está completa depois que Ele ressuscita. Aleluia. Jesus diz para eles o seguinte: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Estava na palavra, né? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Mesmo assim eles não entenderam. E nem questionaram aquele peregrino estranho que eles não reconheceram. Eu comparo isso aos dias de hoje. Você tem pessoas que você pode pregar a palavra, prega a palavra, fala do amor de Deus, fala de todas as coisas maravilhosas que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Muitas dessas pessoas até choram quando ouvem a palavra de Deus, mas não conseguem entender que esse é o Cristo que pode entrar na sua vida. Tem muitas pessoas que dizem: nós temos o Cristo no nosso coração, mas a sua vida não demonstra isso, porque não compreendem que o partir do pão, que depois virá entre eles, é que faz o homem realmente entender quem é o Cristo. O amor ao próximo. O ter comunhão com Cristo é o ter comunhão uns com os outros. É não fugir. Não fugir da palavra. Tem pessoas que dizem: não, tem algumas palavras lá que eu não aceito, porque nem tudo acredito que nem toda a palavra é de Deus. A Bíblia Sagrada diz que toda a Escritura é inspirada. Toda a palavra de Deus é a verdade. E ela é inspirada. E ela pode mudar, transformar corações, transformar vidas que estão cegos fisicamente, espiritualmente falando, que só conseguem ver aquilo que os seus olhos materiais veem, mas não conseguem ver além da vontade de estar a vontade de Deus, onde está o querer de Deus. Não conseguem enxergar além. Sabe por quê? Porque isto aqui para eles é apenas letra. É bonitinho, são contos maravilhosos, são contos lindos, mas não consegue transformar a vida deles, porque eles não abrem os seus corações para isso. Por isso aqueles homens iam de volta para Emaús, porque não compreenderam as palavras dos profetas. Por isso que ele diz: vocês são difíceis, hein? Tardios de coração, são negligentes,
na sua palavra, e você poderia abrir essa palavra e entender e receber para si e abrir caminho para que Jesus ressuscite na tua vida e você passe a ter uma nova vida, viva uma vida espiritual diferente e possa ter a certeza de que em tudo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que você espera? A Bíblia Sagrada diz que o reino dos céus é tomado à força. E muitas vezes nós compreendemos isso pelo fato de que, às vezes, nós, se não nos forçarmos, nós não oramos. Se não tomarmos pé da situação, se não decidirmos, nós não dobramos os joelhos. Passamos dias, muitas vezes, sem falar com Deus. Às vezes nem é preguiça, às vezes nem é falta de ânimo mesmo. Não meditamos na palavra. O salmista, para ter aquele nome que ele tinha de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele dizia: e na tua palavra medito de dia e de noite. Davi estava constantemente buscando ao Senhor. Era um como nós. Aliás, pior do que nós. Porque você nunca matou ninguém, né? Davi matou. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Não é o teu pecado. Não é aquilo que você faz. É aquilo que você decide fazer. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque quando você se chega a Deus, automaticamente você já chega arrependido de seus pecados, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo misericórdia de Deus. E sabe o que acontece? O Cristo está lá, à destra do Pai, intercedendo por você. E automaticamente ele diz para o Pai: esse também, Pai, eu morri por ele. Aleluia. Esse aí também, Pai. Ele está chegando agora, na última hora, mas ele também vai fazer parte daqueles que vão morar no céu, dos que vão para cá, papai. Nós somos da última hora, os trabalhadores, os servos da última hora. Então, os discípulos se espalharam, não compreenderam a mensagem do Cristo, achavam que ele era poderoso em palavras e obras, achavam que ele podia apenas libertá-los do jugo romano, acharam que ele seria o rei deles, mas não compreenderam que Cristo era o rei dos reis e senhor dos senhores, e a função dele era muito maior do que simplesmente livrá-los do jugo romano. Era livrá-los do mundo, das garras do diabo, dar a eles nova vida, novidade de vida, para eles terem uma nova vida. Foi por isso que João entendeu. João nasceu para aquilo, o que ele fez no deserto, pregando o evangelho do reino, batizando em água. E quando ele falava de Cristo, ele disse: aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, dizendo: vocês estarão preparados para a vida eterna. Você quer isso? Não fuja, não se disperse, não deixe para amanhã a oração que você pode fazer hoje, a leitura da palavra que você pode fazer. Deus tem um chamado e tem um propósito na tua vida, e isso é profético. Todos aqueles que são chamados, Deus tem um propósito. E você vai fazer o quê? Decida-se. Aceite a Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Sabe o que aconteceu? Eles
tinham o costume, não é? Aprendendo com Cristo, convidaram Jesus, o estrangeiro, para ficar com eles naquele momento, até porque as palavras dele eram boas. E eles entraram, sentaram à mesa. Na hora de comer, Jesus pega o pão, abençoa e o distribui a eles. Nesse momento em que Jesus toma o pão, abençoa e lhes parte o pão, foi que lhes abriu os olhos. Receba o pão da palavra de Deus. Só nesse pão, pão vivo que desceu do céu, que está aqui, repartido na tua vida ou para a tua vida, vai te abrir os olhos e você vai entender que Ele é o Cristo. Busque ao Senhor, ore ao Senhor, agradeça ao Senhor por essa palavra. Leia esta palavra. Só depois que Cristo tomou o pão e abençoou e o partiu, foi que lhes abriram